Olá, meus amigos, como tem passado? No vídeo de hoje, eu mais uma vez trarei a vocês um conto de Junji Ito. Desta vez, Tommy. Tommy foi o primeiro mangá do autor de terror japonês Junji Ito. Também é um dos seus mais famosos. Tommy, na verdade, é um compilado de vários contos de terror que envolvem a mesma garota. Você pode encontrá-lo no comentário fixado que eu vou deixar aqui o link para adquiri-lo na loja. Em português, é claro. São 2 volumes muito grandes. O que eu vou fazer hoje é contar a vocês o primeiro capítulo. Eu imagino que vai deixá-los curiosos para saber mais. Então agora vamos a Tommy. Imagine que uma das suas colegas de escola foi brutalmente assassinada por um maníaco durante um passeio escolar em um bosque. Ela foi retalhada em tantos pedaços que a polícia ainda não encontrou todos. Agora imagine que depois de seu velório, na sua escola, quando o professor juntou toda a turma para dar um sermão a vocês da importância de tomar cuidado e que todos devem andar juntos, especialmente as garotas, pois o mesmo que aconteceu com o Tommy pode acontecer com qualquer um. A porta se abre e a própria Tommy entra na sala pedindo desculpas por estar atrasado. Todos ficam em choque. Ninguém esperava vê-la ali. Afinal de contas, todos tinham ido ao seu velório. O professor então chama Tommy em sua sala para conversar com ela. Ele imagina que aquilo tudo é uma piada, é uma brincadeira, que na verdade ela é a irmã gêmea da Tommy, tentando pregar uma peça doentia em todo mundo. No entanto, a garota não entende o que está acontecendo. Ela diz que ela é filha única e interrompe o professor abraçando-o e dizendo que o amava e que queria ficar com ele. Alguns dias depois, esse professor foi encontrado em um estado quase catatônico, insano, dizendo bobagens incompreensíveis. Os dias se passam e Tommy percebe que os seus colegas a evitam por algum motivo. Ninguém quer ficar perto dela. Alguns até a chamam de zumbi. Um dos garotos da sala, Kenichi, era o ex-namorado da Tommy. Ou atual namorado, não se sabe. Até ele tem evitado Tommy. A única garota no qual Tommy tinha uma amiga era Reiko. E então, uma tarde quando Reiko estava indo embora sozinha, Tommy corre atrás dela, pedindo para esperá-la. Então ela comenta como ela está triste que o Kenichi não quer mais falar com ela e todos parecem ter medo dela. E que inclusive a própria Reiko parece evitá-la. Enquanto as duas caminham juntas por uma ponte, Tommy para em um determinado ponto específico da ponte e olha para a água. Isso faz com que Reiko entre em pânico e saia correndo para longe dela. A história então volta a uns dias atrás, quando a sala toda estava em uma excursão para uma floresta ou um templo, num bosque. Todos faziam suas atividades ao ar livre e o professor observava todos em cima de um morro. E então Tommy se aproxima do lado dele e senta-se com ele, dizendo que o amava e que queria que ele se separasse de sua esposa para ficar com ela, e que se ele não fizesse isso, ela iria contar a todos que eles estavam tendo um caso. Não apenas isso, ela dizia que achava que estava grávida. E então, Kenichi se aproximou dos dois e ouviu tudo. Kenichi era o namorado de Tommy. Obviamente ele não gostou do que estava ouvindo. O professor, é claro, negou tudo e disse que não era nada disso. Kenichi então começou a bater boca com a menina lá do alto do morro. E no meio da briga ela escorregou e caiu lá de cima, batendo a cabeça no chão. Todos da sala viram. O professor e Kenichi descem lá até ela, desesperados. Mas ela estava morta. Kenichi então tem a ideia de correr e chamar uma ambulância,
E então o professor pede para que ele pare e que, se ele chamasse a ambulância, ele seria o culpado e provavelmente seria preso. Então uma garota da turma diz que não vale a pena ele estragar a vida dele por uma garota imprestável como Tommy. Acontece, meus amigos, que Tommy era uma menina extremamente linda, mas muito arrogante, chata, mentirosa e manipuladora. Ninguém gostava dela. E Kenichi já tinha cansado de ver ela tentando traí-lo com outros. Somente Reiko era sua única e verdadeira amiga, e nem a própria Reiko sabia por quê. Voltando então ao cadáver, todos ficaram do lado de Kenichi dizendo que ninguém ia contar nada para a polícia e que ele não podia estragar a vida dele por causa de uma garota como Tommy. Então o professor sugere algo. Como eles recentemente tinham tido aula de oficina, alguns dos garotos ainda estavam com suas ferramentas. Ele pede para as garotas se afastarem e ficarem vigiando, e para que os garotos peguem os serrotes. Sim. Eles iriam sumir com o corpo da Tommy. Então, eles começam o procedimento para serrar ela em pedaços. Só que quando o serrote começa a cortar os seus ossos, Tommy acorda gritando de dor. Ela ainda estava viva. Mas já estavam no meio do processo, o que eles poderiam fazer agora? O professor toma uma rápida atitude e a degola com uma tesoura que estava no kit de ferramentas, terminando de matá-la. Não tinha mais o que fazer, ele disse. Tinha que ser feito agora. Algumas horas depois, os garotos se lavam no rio, vestem suas roupas secas, e o professor diz que ele separou o Tommy em 42 pacotes e que cada aluno da excursão seria responsável por se desfazer de algum dos pacotes em algum lugar onde ninguém mais acharia. E aquela ponte, meus amigos, era onde Reiko tinha se desfeito do seu pedaço da Tommy. Ela tinha ficado com o coração. Ela jogou de cima daquela ponte. Por esse motivo, quando Tommy parou bem onde Reiko se desfez dela, ela entrou em pânico e saiu correndo. Ela correu para procurar Kenichi, e quando contou a ele sobre isso, ele a disse que Tommy na verdade voltou dos mortos para se vingar e que eles deveriam falar a verdade para a polícia. Os dois correm então para a delegacia de polícia, mas eles são impedidos pelos outros colegas de escola que eram cúmplices e não queriam ir para a cadeia por causa de uma garota escrota como a Tommy. E então, de uma maneira completamente inesperada e ensandecida, os colegas de escola correm atrás de Kenichi e Reiko para matá-los, para impedi-los de contar a verdade à polícia. Quando eles encurralam os dois e estão prestes a matá-los, a Tommy aparece no beco. A presença dela faz com que todos saiam gritando de medo, achando que ela era um fantasma ou um zumbi. Todos fogem, menos Kenichi, que fica ali. Ele é encontrado depois, uns dias depois, totalmente insano, quase catatônico, parecido com o que aconteceu com o professor. Um tempo depois, Reiko abandona a escola e se muda para outra cidade. Ela ouviu dizer que a turma toda desistiu e se desfez, e que alguns até cometeram suicídio. Pelo menos foi o que foi dito. O professor foi mandado para um hospício, mas sabe-se que ele fugiu de lá para fazer sabe-se lá o que. Um dia, em sua nova cidade, Reiko estava passeando pelo litoral e encontrou na água, boiando, o saco de pano onde estava enrolado o seu pedaço que ela se dispôs da Tommy.
porém o saquinho estava vazio. Ela sabia que a Tommy estava lá fora e que viria para ela. Bom, meus amigos, essa foi a Tommy. Como eu disse, é uma história bem longa, com vários mini contos. E vamos dizer assim, existem 42 Tommys por aí, querendo vingança, querendo amor e atenção. Espero que tenham gostado e por hoje ficamos por aqui.